Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast da semana do Ateliê Mimos da Tica. Hoje no nosso podcast de número 142, o primeiro da nossa semana de aquecimento para a semana Topas de Bolo Lucrativos da Tica, que vai acontecer. A gente vai estar falando para vocês hoje sobre um tema muito importante. Então vai ser 10 lives de aquecimento, 10 temas super importantes que você vai estar usando aí para estar trilhando o seu caminho. Você que gosta de artesanato, tem habilidade para artesanato, quer fazer da sua habilidade uma renda extra, vai estar trabalhando aí dentro da sua própria casa, né? Fazendo topos de bolo do zero. Aqui é o lugar que você vai estar aprendendo tudo desse universo de topo de bolo. Eu sou a Tica, especialista em topo de bolo, e aqui você está no podcast Topos da Tica. Combinado? Seja bem-vindo, nós estamos ao vivo nas 3 plataformas, estamos aqui, me dá um oi que eu quero ver o seu nome, tá bom? Me diga da onde que você é, de que lugar desse imenso Brasil. E nós hoje, nesse tema, nesse podcast número 142, eu vou falar para você o seguinte, uma coisa que todo mundo me pergunta. Isso é o mínimo que você precisa para começar a ter uma renda extra fazendo topos de bolo aí dentro da sua casa. Tudo que você precisa saber para você começar do zero. É nessa aula que eu vou te explicar detalhadamente tudo que você precisa para começar a fazer topo de bolo e já começar a ter sua renda extra aí dentro da sua casa. Bora? Então bora lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos aqui nas nossas 3 plataformas e me dá um oizinho aí, eu quero ver o seu nome aqui na nossa tela. Combinado? Seja bem-vinda, Cíntia, Cris, Carol, Vanessa, Pirna, meus amores, Lu, seja bem-vinda. Então bora lá. Gente, super interessante. E essa é uma dúvida que vem muito. Você não tem noção a quantidade de pessoas que falam, Tica, mas e aí? Para mim começar agora a fazer topo de bolo, eu quero investir nessa área, mas eu tenho medo, né? Eu não sei o que eu tenho que investir primeiro. Eu não sei se dá para mim começar do zero, se tá dentro das minhas condições começar do zero, fazendo topo de bolo na minha casa. Tica, me ajuda. E agora? O que eu faço? Bom, primeiramente eu falo para você o seguinte, você precisa inicialmente ter uma coisa dentro do seu coração. O que é essa coisa? É o que vai mover você para falar, bom, eu vou fazer a diferença, eu quero ter uma renda extra dentro da minha casa, mas eu não sei por onde começar. Eu quero ajudar a minha família, eu quero ter o meu dinheirinho lá no final do mês, eu quero poder sair no final de semana, comer alguma coisa diferente com os meus amigos, eu quero poder trazer um dinheiro dentro da minha casa e comprar alguma coisa para meus filhos, eu quero poder ter um dinheiro na minha casa para mim, ter uma folga financeira, sair daquele aperto todo mês. Esse é o objetivo que você precisa inicialmente para estar fazendo e gerando renda dentro da sua casa. O primeiro fato é esse que a gente precisa alinhar com você aqui dentro desse podcast, tá? Se você se enquadrou nesse perfil, bom, eu quero aproveitar minha habilidade artesanal que eu tenho, porque eu gosto de mexer com artesanato, eu acho legal, eu quero aproveitar e fazer dessa minha habilidade que Deus me deu para estar fazendo alguma renda na minha casa. Então, bom, é o primeiro passo, a vontade, o desejo que você tem para estar transformando o poder das suas mãos, porque sim, ela tem poder, a sua habilidade manual em renda. E é possível você fazer isso. Você não precisa ficar longe dos seus filhos para ter uma renda extra. Você não precisa sair de casa, bater um ponto das 7 às 11, da 1 às 5 todos os dias para ter uma renda. Você consegue fazer isso dentro da sua própria casa, mas você precisa querer. Você tem que ter um incentivo, uma meta, um foco na sua vida. Eu quero, eu preciso, porque isso eu quero na minha vida. E isso, quem só vai responder é você. Aqui eu citei exemplos para te mostrar
o que a maioria das pessoas falam pra mim, principalmente na semana Topos de Bolo Lucrativos da TIC, que é a semana que eu libero aulas gratuitas, que a gente forma uma comunidade, que a gente interage, que eu entro em contato com as meninas, que as meninas entram em contato comigo, que a gente vai estar tirando dúvidas para fazer o quê? Qual que é o objetivo? Você ter a sua renda extra dentro da sua própria casa, e é possível você fazer isso, desde que você tenha primeiramente vontade de fazer com que aquilo aconteça. Tá? Então a primeira coisa é a sua vontade, fazer com que você consiga realmente falar assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, esse é o meu objetivo de vida, vai ser esse. Bem-vinda Michele, bem-vinda Dreamer, bem-vinda Charlene, bem-vinda Jéssica, Denise, seja bem-vinda meus amores. Quem mais está comigo? Me manda um oizinho aí. Então, é justamente sobre isso que a gente vai estar falando nessa aula. O que é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que eu preciso? O mínimo, uma das coisas mínimas que a gente tem que definir é você. Que não adianta nada. Vamos imaginar uma situação. O marido vem, ou a esposa, sei lá, um tio, um amigo, a mãe, a sogra, sei lá. Vai falar assim pra você, compra tudo que eu vou te dar tudo. Para você montar um negócio de topo de bolo, para você ficar em casa, para você ter uma renda extra, para você poder ficar mais perto dos seus filhos, para fazer uma pessoa que vai te apadrinhar, tá? Vamos imaginar assim, uma pessoa vai te apadrinhar e vai falar, eu vou te dar tudo, levanta tudo que você precisa. Aí a pessoa vai lá e compra tudo para você. Aí você vai lá e não quer fazer, não tem o desejo. Por quê? Porque aquilo não vai fazer seus olhos brilhar. Porque aquilo não é aquilo que você realmente quer. Eu tenho alunas no meu curso completo que elas não têm máquina de corte. E elas fazem lindos topos de bolo. Por quê? Porque elas têm vontade. Porque elas precisam. Porque elas querem ter uma renda extra. Que elas querem aumentar a renda delas. Entendeu? Então nada adianta a gente montar uma mega estrutura para você se você não tem a vontade de fazer com que aquilo realmente saia do papel. Esse é o primeiro passo que você tem que ter, o mais importante no meu ponto de vista. Porque se você não tiver bem definido isso dentro de você, todos os investimentos, tudo que você for comprar, você vai deixar no meio do caminho. E você não vai realmente dar valor naquilo que você vai fazer. Você já viu aquela história assim de pessoas que falam, eu já tentei fazer um monte de coisa, eu já fiz várias coisas e eu não termino nada? Não é porque a culpa é da pessoa, a culpa é que ela não tem definido o que ela quer para a vida dela, o foco, o objetivo. Ela não tem isso bem definido. A partir do momento que ela definir, ela vai em qualquer área que ela fizer. O que te motiva? Eu quero ter a possibilidade de sair do 0 a 0 e ter a possibilidade de comprar alguma coisa para mim trabalhar, para meus filhos, para minha mãe. Eu quero poder ter um dinheirinho, uma folga no final do mês. Esse é a pegada, esse é o objetivo que a pessoa tem que ter para começar a trabalhar em casa, entendeu? Principalmente é isso, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver. Bem-vinda Maura, Roselito, Maninho, Artes das Lembrancinhas, Mamãe que Fez, sejam bem-vindos. Outra coisa que a gente tem que definir é com relação, é uma dúvida que vem muito frequente. Tica, preciso de equipamento, preciso de acessório, preciso de papel, preciso comprar tudo agora que eu vou começar, eu quero saber, eu quero começar. Tá, me manda a lista, te quero comprar tudo. Calma, não é assim. Mesmo que você tenha condição, dinheiro, você tem que definir algumas coisas primeiro, tá? Então, o que a gente vai falar? Eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses itens durante o decorrer da nossa aula. Tudo bem? Então, o que você precisa entender de começo? Você não precisa de tudo comprar no começo para você fazer os seus topos de bolo, para você ter uma renda extra na sua casa. Você consegue trabalhar em etapas, em degrauzinhos, tá?
Então, assim, tudo é uma questão de você entender realmente o que vale a pena na sua vida. Então, não precisa você ficar louca, desesperada. Igual, no curso completo que eu tenho um PDF com todos os materiais. Ó, Las Chicas, que é o nome das minhas alunas. Esses são os materiais que você vai precisar. Só que calma, não precisa você comprar tudo. Eu nem deixo elas imprimir esse PDF, na verdade, porque eu vou sempre atualizando ali, coloco o link do lugar que eu achei mais barato, alguns fornecedores que dá um desconto melhor, sabe? E ali eu falo, ó, a diferença desse papel para esse é esse, eu gosto desse, mas existe esse aqui no mercado? Eu não gosto, mas vai que você gosta, então também tem essa possibilidade. E lá eu coloco tudo para você, sabe? Então lá é uma forma assim de economizar tempo da pessoa na hora que vai comprar. Eu já coloco de cara, calma. A vontade da gente entrar numa papelaria, numa livraria e comprar a papelaria inteira, parecendo que tá entrando dentro de um shopping center, é maravilhoso essa vontade. Só que não é necessário fazer isso. Por quê? Porque você só vai comprar os insumos, os papéis, os acessórios que você for usar naquele projeto, daquele topo de bolo que você vai desenvolver. Eu tinha essa crença que, eu preciso ter estoque de papel. Não precisa. Eu vou comprar na internet, preciso aproveitar o frete. Não precisa. Calma aí. No começo, você que está começando do zero, você quer uma estrutura mínima para você começar, você vai começar na livraria da sua cidade. Tica, mas aqui não tem papel especial. Você vai usar os papéis que tem na livraria da sua cidade. E eu mostro para você quais são esses papéis. Não há necessidade de você comprar um monte de papel especial na internet. Isso daí é mais uma coisa mais avançada. Você que está começando agora não tem necessidade. Você vai começar com o básico, tá? Então vai começar com tudo que tem aí pertinho de você. Não vai precisar trazer nada de fora. Tica, mas minha cidade é do interior, a minha também é. Tá? Então assim, e os papéis que tem aqui eu tenho certeza absoluta que tem também na sua cidade. Então tira isso da sua cabeça e você vai conseguir construir os seus primeiros topos de bolo com materiais básicos que tem sim na livraria da sua cidade, tá? E é super tranquilo. Pronto, matamos um problema. Não precisa de pagar frete no começo, não precisa comprar materiais, papéis especiais. Tudo você consegue aí na livraria. E quando não tiver na livraria, sabe aquela lojinha de aviamento que a nossa mãe ia lá comprar agulha, linha? Você às vezes precisou comprar um elástico, uma fitinha. Sabe aquela lojinha que tem dentro aí da sua cidade? Com coisinhas de artesanato? É essa mesmo. Toda cidade tem uma lojinha de artesanato. É essa que você vai ir. Porque lá também a gente vai comprar algumas coisinhas. Preciso comprar um rolo? Não, você vai comprar por metro, por menos ainda de metro, tá? Então tudo que você vai utilizar são coisas pequenas, são acessórios que a gente vai incrementar os nossos topos de bolo, simples assim. Então, estrutura mínima com relação a papéis, estrutura mínima com relação a acessórios, tem tudo dentro da sua cidade. Tá bom? Então, resolvemos esse problema com relação do que você precisa de papéis, o que você precisa de materiais, tá aí. Simples. Outra coisa, você vai falar assim pra mim, Tica, mas o que mais que eu vou precisar pra mim começar do zero? Quando a gente fala começar do zero, eu dou duas possibilidades, tá? Então, assim, depende de você. O que você tem na sua vida? Vamos falar do primeiro item que a gente vai ter que conversar aqui. Como está o seu tempo? Como assim, Tica? Não, é porque eu preciso perguntar para você, porque você tem que responder essa questão. Se você é aquela pessoa que tem muito tempo sobrando, que você tem um tempo disponível para você garimpar na internet e pesquisar sobre todas as técnicas que existem de topo de bolo hoje no mercado, todos os modelos, todos os temas. Se você tem tempo para fazer isso, cara, beleza, vai pesquisar nos vídeos, nos passo a passo, busca molde na internet. Começa a garimpar.
todos esses sites. Entra no máximo de fóruns da internet que você puder. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda, principalmente com dúvidas, na hora que você começar a fazer na prática. E aí, você vai precisar de alguém que responda suas dúvidas. Então, esses fóruns da internet é interessante. Se você tem tempo disponível, faça isso. Você vai resolver o terceiro problema para a gente resolver o que é a estrutura mínima que você precisa para estar fazendo seus topos de bolo. Joia? Agora, se você não tem tempo, você trabalha em um lugar, você quer ter uma renda extra, ou você trabalha em casa, você faz toda a parte doméstica da casa, cuida da educação dos filhos, faz comida e quer ter o seu próprio dinheirinho para estar tendo um pouco mais de liberdade financeira dentro da sua própria casa e trabalhar dentro de casa, não precisar sair, dar tempo de cuidar das crianças ainda e se sentir útil. Tica, eu não tenho tempo para mim ficar pesquisando 300 milhões de sites na internet, eu preciso num lugar só resolver todas as minhas dúvidas e ali ter o meu suporte e buscar tudo que eu preciso. Eu te indico você comprar um curso, de preferência com acompanhamento, para você tirar suas dúvidas. Hoje o meu curso está fechado, nós não estamos com a agenda fechada dele, mas a gente vai estar abrindo futuramente e quando a gente abrir o nosso curso, com certeza eu vou estar entrando em contato com você através dos nossos stories ou através do e-mail se você for cadastrada. Se você quiser participar da semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica, eu vou dar 4 aulas totalmente inédita, exclusiva e gratuita. Eu acredito que vai ser uma iniciação. Já dá para você ter uma ideia de tudo que você vai precisar para começar a fazer seus topos de bolo. Se você está vendo essa live numa gravação, pode ser que a semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica já tenha saído do ar, porque nós abrimos apenas durante uma semana. E essas aulas nós tiramos do ar após o período que a semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica não está mais no ar, tá? Então já fica bem ciente com relação a isso. Quer aproveitar, não quer perder essa oportunidade, aproveitar essas 4 aulas gratuitas que vai ser uma iniciação de como que você consegue estar fazendo para ter sua renda extra aí dentro da sua casa, fazendo topo de bolo do zero? Ótimo! Na hora que terminar essa live, clica lá no nosso link, nossa bio, ou entra no nosso site ateliermimosdatica.com.br, faça sua inscrição gratuitamente e se inscreva para você ser avisada quando a gente abrir as turmas. Tudo bem? Então, a gente vai mandar tudo para você no seu e-mail. Combinado? Então, esse é o primeiro passo que eu preciso que você resolva. Como você vai aprender? Como você vai começar do zero? Você vai buscar tudo na internet ou você vai ter um acompanhamento profissional de como fazer na prática e tirar todas as suas dúvidas. Isso você tem que resolver. Qual que é o meu tempo disponível? Tica, eu não tenho tempo mais a perder na minha vida. Eu já tenho lá meus 37 anos na cara. Daqui uns dias eu chego nos 40 e pouco e eu preciso aumentar a minha renda familiar e eu preciso dar um jeito na minha vida. Então vamos, tá? Então aí tá a oportunidade. Aproveita a semana, pega as 4 aulas de iniciação, as 4 aulas gratuitas e entra de cabeça nesse acompanhamento que a gente vai estar liberando para você, beleza? Ótimo, resolvi a questão de como vou aprender, já estou bem definida isso na minha cabeça, Tica, e agora? Agora é o seguinte, bem-vinda Sonhos de Papel, Fernanda, Vivi, Ju, eita pega, deixa eu tirar, não trouxe minha água, poxa vida, fiquei na secura mesmo, então vamos lá. Ó, bem-vinda, Draica. Então, o que a gente vai fazer? Definiu como começar? Como que você vai aprender a fazer? Agora a gente vai para a parte de equipamentos, tá? E estrutura que você vai precisar para você começar a fazer os seus topos de bolo aí na sua casa e ter a sua renda extra, tá bom? Então, como que você vai começar? A primeira coisa que a gente precisa saber da parte de estrutura é a questão financeira. Como que funciona? Bom, existem 2 caminhos, né, gente? Se você tem dinheiro para investir em equipamento e se você não tem dinheiro, simples assim. Nada muito diferente do que o normal. Mas quanto de dinheiro, Tica? Calma. Tica, eu não tenho dinheiro. Eu
quero começar a fazer meus topos de bolo, eu sou confeiteira, eu queria entregar para minha cliente um bolo já completo, com topo e bolo combinando, eu não quero mais ter aquela intermediação de papeleiras no meio, às vezes eu não consigo vaga, né? Então, às vezes, essa é a dor da confeiteira quando ela decide investir nessa área, investir nesse ramo de papelaria personalizada para complementar o trabalho que ela já faz, porque ela viu que um bolo temático, um bolo no tema, vende mais fácil para cliente, e a cliente volta também. Esse mês eu quero um topo de bolo da Disney, outro mês eu quero um topo de bolo de futebol, entendeu? Então, assim, é uma possibilidade, principalmente, né, crianças, aniversários infantis, mêsversário, fidelizar a cliente aí 12 meses, fazendo com que a cliente volte, tendo um tema diferente a cada mês. Então, isso daí é uma coisa legal e que faz a cliente realmente fidelizar. Mas, para isso, as confeiteiras viram essa necessidade que é interessante investir num tema para fazer com que a cliente volte, mas não é qualquer topo de bolo que vai fazer com que ela volte, porque se a cliente vê que é apenas uma impressão e mais nada, isso aqui é só um papel, eu não vou dar valor naquilo, então larga a mão, esse mês eu vou fazer 100, entendeu? A cliente tem que entender o significado daquilo dali, tem que entender que dá para você agregar, fazer uma coisa com mais qualidade dentro da sua própria casa, investindo, né, em conhecimento que você já, nesse caso, você já tem, né, que eu já estou falando para você, você já decidiu quais é o conhecimento que você vai ir, qual é o caminho que você vai seguir, e investir nisso. Então eu já vou fazer uma coisa mais assertiva, mesmo começando agora, começando com os próprios materiais que tem na minha cidade. Dá para fazer isso, dá para fazer diferente, fazendo dentro da sua casa, fazendo dentro da sua cidade, tá bom? Tica, mas eu vou ter clientela para trabalhar dentro da minha cidade? Quantas confeiteiras você conhece? Ou, se você é confeiteira, quantas confeiteiras tem na sua cidade que faz bolo? Então você imagina a oportunidade que essas confeiteiras estão tendo para estar colocando em cada bolo que elas fazem um bolo temático, tá? Um bolo com personagem, com tema. Então isso daí é uma coisa que vende fácil. O topo de bolo, ele agrega valor. Então, para a confeiteira que está começando aí, né, entrando nessa área de papelaria e quer se especializar, é uma ótima oportunidade, tá? Para estar fazendo isso daí. Joia? Então, vamos falar então de equipamentos, tá? Tica, vamos imaginar que a pessoa não tem condição para comprar nada agora no começo. E eu sugiro, tá? Na minha experiência de especialista em topo de bolo, eu sugiro até realmente que antes vamos imaginar, Tica, eu tenho dinheiro para comprar uma máquina de corte, mas eu não sei se é isso que eu quero. Então faz o seguinte, começa a fazer no básico, na estrutura mínima. Depois você sentiu que realmente é aquilo que você quer, aí sim você investe em outras coisas, em equipamentos. De início não tem necessidade, tá? E eu sugiro até isso para as minhas alunas também. Vamos começar então sentindo como que funciona o básico, depois a gente vai para o avançado e vocês comprem um equipamento na medida com que vocês vão crescendo. Eu acho que é até mais assertivo fazer essa técnica do que já pegar e já comprar uma máquina de corte já de cara, tudo bem? Então, quando a gente faz esse procedimento, eu falo assim para você: o que eu preciso, Tica, para mim começar do zero? O mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Bom, a primeira coisa que eu falo para você é: existe uma possibilidade de você fazer topo de bolo pelo celular e pelo computador. Pelo celular eu não indico, tá? Por quê? Pelo celular, além de você perder muito tempo, você vai perder dinheiro em material também. Então, quando eu falo para você fazer topo de bolo pelo celular, então eu já elimino. Tanto que eu não ensino aqui nesse canal fazer topo de bolo pelo celular, e também eu não ensino fazer para as minhas alunas, tá? Porque eu não acredito nessa técnica. Eu acredito que ela demora mais, mesmo vendendo para você que ela não demora, ela vai demorar mais, porque você vai na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e nisso está gastando papel, está gastando seu tempo, está gastando seu tempo, está gastando seu tempo, e a cliente está lá, está esperando, e você não consegue fazer vários ao mesmo tempo. Por quê?
porque você não tem noção do tamanho, o aplicativo ele não imprime corretamente do tamanho que você precisa, e você coloca lá para configurar um tamanho, ele sai outro. Eu já mexi, então eu falo para você que não compensa. Compensa você fazer o quê? Fazer pelo computador, tá? Preciso de uma máquina mega ultra rápida para estar fazendo isso? Não. Bem-vinda, Poliana, bem-vinda, Aldeci, bem-vinda, WV Bolos, bem-vinda, Eliane, bem-vinda, Flávia Gouveia. Seja bem-vinda, meus amores. Então, Tica, eu preciso de uma máquina super, hiper, mega maravilhosa, de última geração, para mim comprar, para mim fazer os meus topos de bolo. Não. Você vai usar aquele computador que tem aí dentro da sua casa. E eu vou te mostrar. Pega um papel e uma caneta, porque essa live ela não vai ficar gravada. Pega um papel e uma caneta e anota a configuração mínima do computador que você precisa para estar fazendo os seus topos de bolo aí na sua casa. Para você ter uma noção, eu tenho um computador que eu comprei quando eu casei lá em 2010. Que ano nós estamos? Faz as contas aí. Quantos anos meu computador tem? Esse que eu uso para fazer meus topos de bolo. Claro que eu comprei outro computador, comprei, tanto que é o que eu estou usando aqui para fazer uma live com você, que precisa de uma estrutura melhor para mim fazer uma transmissão para 3 plataformas ao vivo, tá? Então eu precisei investir para fazer live, mas para fazer topo de bolo não. Tá bom? Então, só para você entender, para fazer topo de bolo, eu uso o meu velhinho lá dentro, que eu amo de paixão e eu não vou jogar fora até ele me abandonar por último. Então, ele tá rendendo e eu vou falar para você, já passou muita coisa nesses de 2010 para cá, tá? Então, anota qual vai ser a configuração básica para você pegar aí no seu computador, para você verificar se é a configuração mínima que a gente precisa para fazer um topo de bolo aí dentro da sua própria casa. Bora lá? Então vamos, anota. Sistema operacional é o que está rodando, tá? Então, tipo assim, existe o Windows e existe o Mac. Para muita gente, quando tem o Mac, o computador é de altíssima qualidade. Então, eu nem vou passar a configuração do Mac, tá? Eu vou passar só a configuração do Windows, que é a maioria do que as pessoas têm. E a maioria do que a gente tem também aqui, conhecimento, que eu tenho de certeza que é o que você tem na sua casa, tá bom? Então, o Windows é o Windows 8. É o que vai funcionar para você fazer os seus topos de bolo. Tica, mas eu tenho o Windows 7. Eu também tenho. E roda. Você acredita nisso? Ele fala assim... O mínimo é o Windows 8, mas o 7 funciona. Então, ó, segredo, tá? Então, no meu velhinho tá o Windows 7, mas ele roda no 8 também, do 8 pra frente. Então, se você tem um computador com 8 pra frente, minha filha, é esse mesmo, tá ótimo. Memória RAM, aquela memória que na hora que você desliga, sai tudo do seu computador e ele desliga também. É a velocidade do computador, é a memória RAM, tá? O mínimo que você precisa é de 4 GB. 4 GB. Geralmente as pessoas estão vendendo aí mais de 10, né? Na hora que você vai comprar um computador novo, tá? Aqui a gente quer só 4. Só 4 é suficiente para você fazer seus topos de bolo aí na sua casa. Joia? Processador. Processador, gente. Adivinha? 2 GHz. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, gente. É o mínimo. Roda tranquilamente para você fazer, tá? Então, 2 GHz de processador é o suficiente, o mínimo que a gente precisa para fazer. Eu tenho certeza que o seu computador tem mais que isso. Vai na fé e confia em mim. Memória de HD. Memória de HD, gente, é a memória que a gente vai usar para armazenar as informações salvas, ou seja, os topos de bolo salvos. Na hora que desliga a luz, o computador ainda vai guardar aquela informação. Aí é o HD, tá? Então, essa memória de HD que você precisa é de 2 GB. 2 GB. Você acredita nisso? Eu vou mostrar uma coisa para você. Eu comprei pro meu
computador aqui, eu não sei se eu consigo mostrar. Consigo? Consigo, né? Eu comprei pro meu computador aqui, esse que eu tô transmitindo na live, que tem que ser um computador mais potentão, assim, sabe? Porque senão a gente não roda em 3 plataformas ao mesmo tempo. Nesse computador, eu comprei essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é um HD. É o que eu acabei de falar para você que a gente precisa para fazer para guardar as informações, os topos de bolo aqui dentro. E esse HD é de 1 tera. Vamos imaginar a referência de quilos para tera, tá? Bem-vinda, Grace, de Ariquelmes, Rondônia. Seja bem-vinda. Só para você ter uma noção, quando a gente fala em giga, imagina que é gramas. Joia? Giga, vamos imaginar que é gramas. Na hora que eu falo em tera, eu vou falar em tonelada. Tudo bem? Agora eu vou falar de novo. Giga é gramas. Tera é tonelada. Memória de HD, 2 GB, ou seja, 2 gramas. Isso aqui, que é a pecinha que eu comprei para fazer a live. 1 tonelada. Olha só a 1 tera, 1 tonelada. Entende isso? Então você entende que para você ter no seu computador, você precisa de 2 GB, que é um HD pequeno. Não tem necessidade de ser uma coisa grande para armazenar dados. Consegue entender isso? Então olha a quantidade de coisa que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você tem que ter no seu computador. Tica, que mais? Porta USB. É onde que a gente sabe aquele USB do celular, né? Que a gente coloca ali no computador, também tem as portinhas USB. Nos computadores mais novos, tem uma porta USB 3.0, que é uma tecnologia mais avançada. Para você fazer topo de bolo, você precisa de uma porta USB de 2.0, uma versão anterior que é mais, economiza mais dados. Como eu posso dizer, é um pouco mais lenta, ela não exige uma velocidade tão alta de transmissão de dados de USB, entende? Então você consegue fazer isso tranquilamente com o seu computador que você tem aí na sua casa. Olha que coisa mais maravilhosa! O programa que você vai instalar no seu computador, que vai se chamar Silhouette Studio, está disponível no site do Silhouette América, tá? Gratuitamente. Você pode instalar se você tiver essas configurações que eu acabei de falar para você. Vou revisar. Windows 8 posterior, detalhe que também funciona no 7, mas ele fala que é 8, porque o meu computador é 7. Memória RAM de 4 GB, processador de 2 GB, memória de HD de 2 GB e porta USB 2.0, só isso. Simples assim, tá bom? É o básico do básico do básico do básico do básico mesmo. Não tem necessidade de você vir comprar um computador de última geração para fazer topo de bolo. Esse computador que você tem na sua casa já resolve. Joia? Então, basta apenas você ver essas configurações e ver se realmente está certinho aí ou não. Tica, eu não sei ver isso. Joga no Google, procura lá, chama seu filho de 10 anos que ele vai dar conta de ver para você tudo isso que eu acabei de falar. Combinado? Bom, Tica, impressora. Eu tenho que ter uma impressora para mim começar a fazer topo de bolo. O mínimo que eu tenho que fazer para mim fazer meu topo de bolo é uma impressora. Tica, me ajuda. Bom, impressora, se você tiver dinheiro para comprar uma impressora, eu recomendo. Mas se você não tiver, sobrevive também, tá? Tenho alunas do meu curso completo que não tem impressora e que faz topo de bolo também normal. Como fazer? Se você não tem impressora, não tem condição de comprar impressora, você vai imprimir isso dentro do Silhouette Studio, vai mandar para a gráfica ou para um parente, para um amigo que tem uma impressora que vai estar fazendo essa parceria com você, e você vai estar imprimindo esse projeto do seu topo de bolo aí na gráfica mais próxima de você. Você vai imprimir 1, 2 folhas referente àquele projeto que você vai fazer.
tá? Então é assim que funciona. Manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, coloca aí num pendrive, leva na gráfica, tá? Então é simples. Tica, eu tenho dinheiro para investir numa impressora. Qual é a melhor impressora mínima que eu preciso para comprar, para mim ter uma estrutura mínima dentro da minha casa? Uma impressora que tenha tanque de tinta. O que é isso? Quando você vai comprar uma impressora, existem dois tipos de impressora. Impressora que é com cartucho, aqueles cartuchos, tá? Pequenininho, assim, com um pouquinho só de tinta, tuque. Aí vem um cartucho preto, um cartucho colorido, né? Bem pequenininho assim. Existe essa impressora e também tem impressoras que tem tanques de tinta fora da impressora, ou ela é um pouco aclopada, mas ela mostra as cores. Então tem lá rosa, você vê a cor da tinta, amarelo, azul, preto, você vê essas cores. Essa é a impressora que você precisa. Por quê? Porque a impressora, mas funciona, Tica, na impressora pequenininha, que é aquele cartucho que eu tenho lá em casa, funciona. Só que ela vai gastar demais de tinta. Então, assim, eu não recomendo você imprimir numa impressora daqueles com cartuchinho pequenininho, porque vai acabar com a sua tinta da impressora. Então, assim, se der pra você ter a oportunidade de comprar, se você quer comprar, então compra uma que tenha tanque de tinta, tá? Aí eu acho mais interessante você tá fazendo esse investimento, porque o custo desses tanques de tinta é mais baixo. Consequentemente, você consegue imprimir mais folhas. Então, o custo ele cai muito se você tem uma impressora dessa. Joia? Tica, tenho dinheiro para me comprar uma máquina de corte, porque eu não quero cortar na tesoura. Porque existe a possibilidade. Se você não tem dinheiro para comprar uma máquina de corte, você quer ter agilidade, você quer poder fazer 2 topos de bolo ao mesmo tempo, já ali, três, quem sabe, né? Usando o mesmo projeto, usando pedaços da folha, colocando tudo dentro de uma folha só, existe a possibilidade de você fazer tudo isso com uma máquina que vai agilizar o seu processo, ou seja, vai cortar mais rápido. Tica, não tenho dinheiro para comprar uma máquina de corte. Tudo bem, não vai morrer por causa disso. Vamos cortar na tesoura, no estilete. Tica, mas vai demorar. Claro que vai demorar, né, gente? Vai comprar uma máquina para um ser humano? Mas, enquanto a gente não tem dinheiro para comprar a máquina, você vai na mão mesmo. Dá para fazer na tesoura, não fica feio. Mostro para você como que você tem que cortar para ficar com um corte perfeito, mesmo fazendo na tesoura. Tá? E as minhas alunas, tenho várias alunas que não têm máquina de corte e tá tudo bem, tá fazendo vários topos de bolo lindo. O que tem que ter, lembra no começo da nossa aula, o que é? Força de vontade e objetivo na sua vida, porque na hora que você bater no primeiro obstáculo, você tem que ter aquilo bem claro na sua mente. Eu quero fazer topo de bolo porque eu quero ter uma renda extra, porque eu quero ter o meu dinheirinho no final do mês. E isso tem que estar muito claro para você. Porque as dificuldades, ela vai surgir. E não é uma. Vai surgir várias durante o seu caminho. Mas isso é normal em todo tipo de trabalho. Independente se faz artesanato em casa, independente se você é CLT, que você vai lá pra rua todo dia trabalhar, em todo lugar que você for tem dificuldade. Basta você bater a mão no peito e falar, eu vou vencer essa dificuldade. E vencer, sair do sofá e ir atrás do seu sonho. Essa é a oportunidade para você. Parou um obstáculo, vou desistir, não quero, e depois aí fala, tudo que eu começo na vida eu não termino. Claro que não vai terminar. No primeiro obstáculo você para, não é verdade? Então você tem que definir. Tica, eu tenho dinheiro para me comprar uma máquina de corte, qual que você indica? Indico 2. Silhouette, que é a marca que eu uso, né, que eu ensino as minhas alunas, inclusive, a trabalhar com o programa Silhouette Studio, que você vai instalar no seu computador, totalmente gratuito, que eu uso para ensinar as minhas alunas, não precisa pagar nada por mês para usar ele, e quem falar para você que precisa pagar um programa para você fazer isso, tá mentindo para você, tá? Então, esse programa é gratuito, entre lá no site silhouetteamerica.com e faça o download no seu computador. Beleza? Outra coisa, quais são essas 2 máquinas, Chica? Existem 2, a Silhouette Cameo e a Silhouette Portrait. Qual que é a diferença das 2?
A diferença das duas, existe uma diferença muito grande. A Camel 4, que é a última máquina da Silhouette, ela tem uma base 30 por 30. Então ela corta papéis no tamanho máximo de 30 por 30, ou se você comprar a base estendida, 30 por 60, tá? Então assim, você consegue cortar um papel no tamanho de 30 por 60 centímetros. Dá para até cortar sem base de corte. Eu sou muito conservadora, eu não sou muito adepta dessa questão de sem base de corte, tá? Mas dá para cortar até sem base de corte também a Silhouette Camel 4, tá bom? Agora, a Portrait não, a Portrait, a base de corte dela, ela é 21 por 29. O que é isso? Uma folha de A4. Sabe uma folha daquelas A4 que a gente sulfite, que a gente leva para a escola dos nossos filhos na lista escolar? Aquela folha lá. É aquele tamanho da base da Silhouette Portrait. Ela é mais barata, a base dela é menor, a força dela é menor, mas resolve tudo o que a gente precisa fazer para cortar os nossos tubos de bolo na nossa casa. A Camel, ela é uma máquina mais robusta. Ela corta até tecido, se você tem noção. Então, assim, EVA, tecido, tudo ela corta, tá? E ela é mais rápida, ela tem muito mais funções, tudo bem? Mas, Tica, qual que você indica? Eu não indico, eu indico o que você tem condição de pagar. Se você tem condição de comprar uma Camel, compra, você não vai se arrepender, tá? Agora, Tica, eu não tenho condição de comprar a Camel, mas eu tenho condição de comprar a Portrait, então compra a Portrait. Tica, eu não tenho condição de comprar nenhuma das duas, vai no estilete e na tesoura. Isso não vai te paralisar. Eu até sugiro, comece no estilete e na tesoura, para você ver se realmente é isso que você quer, que é isso que vai fazer seu olho brilhar, é isso que vai fazer você ter aquele objetivo. Quero fazer isso na minha vida porque eu quero mudar de vida, eu quero ter meu dinheirinho no final do mês, eu quero ter minha renda extra, eu quero vender para confeiteira, eu quero melhorar os meus bolos, tá? Então começa no estilete, na tesoura, depois você vai investir em equipamento de corte. Entendeu? Eita, que falei um monte. Ainda mais sem água, eu tô seca. Bem-vinda, Anne. Bem-vinda, Celeste. Bem-vinda, Mena. Bem-vinda, Ana Célia. Bem-vinda, Rocha. Bem-vinda, meus amores. Gente, o que impede você de começar a fazer seus próprios topos de bolo fazendo em casa? Você tem uma tesoura? Você tem um estilete? Tem uma gráfica perto da sua casa que você pode mandar isso por e-mail? Ou alguém, algum conhecido, uma lan house, uma gráfica rápida, alguma coisa que possa estar imprimindo esses papéis aí perto da sua casa? Tem? Então é esse o lugar que você vai usar para você imprimir seus topos de bolo com uma qualidade de impressão legal. Você não precisa de nada muito sofisticado para você ter, para fazer os seus topos de bolo. O básico você já tem aí na sua casa. Materiais, papéis, insumos, você vai conquistando na medida com que você vai trabalhando, você vai girando. Então isso daí, Tica, mas eu não tenho para quem vender. Procura confeiteira perto de você, mulher. Faça parcerias, saia, aproveita essa oportunidade, a habilidade que você tem com artesanato para estar trabalhando e fazendo topo de bolo na sua casa e ganhando dinheiro com isso. Você tem que ter aquilo na sua cabeça. Primeira coisa, antes de pensar em material, antes de pensar em papel, antes de pensar em máquina de corte, antes de pensar em impressora. Primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça, é isso que eu quero para mim. Eu quero aproveitar a oportunidade para me fazer topo de bolo, porque eu gosto de fazer topo de bolo, gosto de ter a oportunidade de trabalhar com coisas manuais, eu quero aproveitar minha habilidade com artesanato. Então investe. O mínimo você tem. Você tem tesoura, estilete 1,50. Tem lugar que é menos ainda. Compra pelo menos um estilete. Não precisa ser uma tesoura enorme. Existem tesouras enormes. Tica, essa tesoura? Não! Você vai comprar essa pequenininha que é mais barata. Essa aqui que você vai usar, que encaixa mais na mão e na hora de fazer a voltinha no papel, ela é mais fácil de fazer a volta. Essa aqui é muito desengonçada. Você vai ter que vir fazer um esforço maior.
entendeu? Então o investimento é pequeno, mas o maior investimento que você tem que colocar na sua cabeça é a vontade que você tem para fazer com que isso dê certo, porque nada vai adiantar uma pessoa te apadrinhar, dá tudo, impressora, máquina de corte, tudo que você quiser. E aí na hora que chegar lá, nossa, eu tenho 2 computadores, 3 computadores na minha frente, tenho tudo pronto para mim. Ai, mas não é isso que eu quero. Não quero mais continuar, não quero mais brincar disso. Eu acho que eu vou continuar lá no meu sofá que eu ganho mais. O que vai fazer te motivar para você ir e fazer acontecer e ter o seu dinheiro? Se sentir útil realmente na sua vida. Você tem que colocar isso na sua cabeça. O que vai fazer eu me sentir útil? É fazer topo de bolo, aproveitar, você se encanta com papelaria personalizada? Então investe em um estilete e começa a fazer isso aí dentro da sua própria casa. E vê se é isso mesmo que você quer. Depois você resolve essa questão do tempo. Se eu tenho tempo ou se eu não tenho tempo. Como que você vai aprender? Entendeu? Certinho, Grace. Certinho, meninas. Bora então. Faça uma coisa que você não vê o seu tempo passar. Faça uma coisa que te dê alegria, que faça com que você se sinta bem, tá? E que ajude você a ter a sua renda extra trabalhando aí dentro da sua própria casa, fazendo topos de bolo. Aproveite essa oportunidade e invista. Então, já digo para você, quer aproveitar para ter essa iniciação, para fazer topos de bolo aí na sua casa, para ter a sua renda extra aí na sua casa? No final dessa live, entra lá no nosso site ateliermimosdatica.com.br, faça sua inscrição gratuitamente na semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica e totalmente gratuito. E aproveite essa oportunidade para você ter essa iniciação, esse básico, essa ideia inicial do que você precisa realmente para estar fazendo seus topos de bolo do zero aí na sua casa. Combinado? Então bora, hoje é o primeiro dia de aquecimento, falta mais 9 aulas seguidas que eu vou estar mostrando para você o aquecimento, não é as lives ainda, é o aquecimento da semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica. E lá o conteúdo vai estar muito mais imperdível, tenho certeza que você vai adorar. Joia? Meus amores, muito obrigada por todos que tiveram aqui, Valéria, Malvi, marido, Márcia, sejam todos bem-vindos e um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.